que há textos difíceis, olha aí, ó, de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Ó, o próprio Pedro vai reconhecer, mas olha a colocação do texto. Ó. O próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de entendimento, vírgula, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Pedro, o que Pedro está dizendo aqui? Ó? Os indoutos e os inconstantes, quer dizer, os que não têm aptidão e não estão familiarizados com as escrituras bíblicas. Acabou. Tá vendo? Então, quer dizer, agora, se eu estou familiarizado com a leitura do texto, porque a palavra texto, irmão, ó, a palavra texto, a gente fala, vamos trabalhar o texto, vamos ler o texto, né, ó. A palavra texto significa tecido. Ó. Tecido entre, ó, entre si, ó. Tecido, ó, entrelaçado entre si, não tem falha. Então é o texto, tecido entre si. Então veja a costura da nossa roupa, né? Um tecido, todo tecido, ó, todo tecido. Não tem, ó lá, branco é branco, verde é verde, se é colorido, não tem falha entre si. Então isso é o texto. Ele está tecido. Se eu puxar um fiozinho desse tecido, o que vai acontecer? Vai desfiar, vai ficar desconfigurado. Então é por isso que eu não posso cometer falhas na interpretação do texto, ok? Do texto. Então, o próprio Pedro vai dizer que existem textos difíceis. Então, quer dizer, se eu for indouto na Bíblia, não capacitado, eu vou cometer falhas, né? Ok? Ó, interpretar os pensamentos e atitudes mentais entre o autor e a obra bíblica. É aqui que mora o perigo, meu irmão. Ó, entender a mente divina na sua própria obra, a Bíblia, o qual ele é o autor. A gente costuma dizer que quantos autores escreveram a Bíblia? 40. Só que, na verdade, eles não são autores. Escritores. Ó. Isso. São 40 escritores. O autor é um só, que quem é? O próprio Deus. Então o autor é um só. A gente, teologicamente, fala 40 autores, mas são 40 escritores. E um autor só, que é Deus. Então Deus está, entender a mente divina na sua própria obra, a Bíblia, o qual ele é o autor. Então o autor é Deus. Os 40 escritores inspirados totalmente pelo Espírito Santo, ok? Ó, obter sabedoria, entender a mente de Deus para com o homem, analisando o clímax da passagem bíblica e o propósito para com seus personagens. Ó, obter sabedoria, alimento para a alma e conhecimento para defender a fé, ter conhecimentos das diferenças sociais e culturais da época. É isso que eu preciso entender. Por quê? Porque para nós interpretarmos a Bíblia, existe o chamado abismo cultural. Olha aí. E nesse abismo cultural, o que nós temos lá? Nós temos... vamos colocar o autor, né? O autor, o que mais nós temos? A língua, o autor, a língua, e as vestes entra nos costumes. Olha aí, ó. Então, isso tudo é o quê? Um abismo entre nós. Entre nós. Ok? Entre nós. O autor a gente vai trabalhar o que no autor? A mente do autor. No que o autor estava pensando ali quando ele escreveu?
Aí, para complicar, o autor falava uma outra língua. No caso, hebraico e grego. Aí, para complicar mais ainda, o autor em volta dele, ó, olha aqui na nossa volta. Olha o contexto, só dentro dessa sala de aula. Você acha que quando Paulo, a Bíblia diz que Paulo ficou, acho que 2 anos ou 3 anos em uma certa localidade, numa certa escola teológica de um homem chamado Tirano. Ó, será que lá naquela escola teológica já tinha uma cadeira dessa aqui, ó? Ó, braço bonito. E, olha lá, ali já diferenciou, tá vendo? Ó? Aquele braço já está do lado esquerdo, ó. Olha lá. Tá vendo? Então são esses detalhes que eu preciso... Será que tinha já essas cadeiras lá? Perna de ferro, soldada, com essa almofada, essa madeira trabalhada? Será que já tinha igualzinha? Claro. Caneta para escrever, revistinha, ó. Será que Paulo estava usando um pedestal bonito desse aqui, ó? Microfone, né? Paulo já tinha, tal. Ó, celular, Paulo gravando e tal. Não, não. Então, se nós pegarmos os costumes, o contexto, nós vamos ver que nós estamos quantos anos na frente? Né? Centenas e centenas de anos avançados na frente. Então, tudo isso eu preciso entender. Tudo isso. Você vê, ó. Se fosse na época hoje, Paulo indo para Damasco, como a gente acabou de ver, 219 quilômetros, né? Paulo, como era um magistrado, o que ele ia usar? Um jatinho, um helicóptero. Rapidinho chegava, né? Olha aí. Tá vendo? Então, são essas coisas que eu preciso pensar. Pensar. Então, olha só. A mente de Deus, ela é exposta na própria Bíblia. A própria Bíblia vai mostrar a vontade de Deus, o amor de Deus, os sentimentos de Deus, o desejo de Deus, a ação de Deus. A própria Bíblia mostra tudo sobre Deus. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o documento original que mostra quem é Deus. Aqui, ó. Documento original. Tá vendo? Tremendo, né? Agora, como consegue ser o documento original se foram 40 escritores falhos, homens? Mas o autor é? Então acabou. Então, fechou. Agora, para entender isso, irmão, compreender isso, primeiro eu tenho que ter fé. Segundo, eu tenho por isso que Jesus vai dizer, examine as Pois é, examinando as Escrituras, é que nós vamos descobrir que realmente ela é o documento original que dá os detalhes de Deus. Tá bom. Claro. Já viu um médico quando ele é um bom profissional? Ele vai olhar para você, você está com uma dor em tal lugar assim, assim, aí ele vai pensar assim, peraí, eu já atendi alguns pacientes com essa dor. Então essa dor provavelmente é tal coisa. Aí, para não ter dúvida, o que ele vai pedir? O exame. Mas ele já foi na direção certa. Já foi na direção certa. Agora hoje não, você chega lá, né, os camaradas debaixo da mesa, ele está assim, ó, olhando no Google para ver o que é. Entendeu? Então, é complicado. É muito complicado. Claro, irmãos, é claro, é óbvio, né? O médico que ele se formou lá, ele fez a anatomia do corpo, ele estudou o corpo, o primeiro atendimento dele numa UPA ou num postinho, é óbvio, ele vai ter que usar as ferramentas que ele tem. Por exemplo, tempo atrás eu tenho rinite, quando ataca, só que esse tempo atrás atacou de uma forma que nunca tinha me atacado, agravou até a minha visão. E começou a juntar um excremento aqui embaixo de pus mesmo, e eu fiquei com medo. Aí, óbvio, fui pro médico, né? Aí 2 médicos me atenderam, bem novinhos. E aí eu vi eles olhando no Google, porém eles olharam no Google, mas eles já foram direto no que poderia ser. E realmente, passou o colírio para mim, um remédio, em 3 dias eu já estava melhor. Então, quer dizer, acertaram. Então, quer dizer, são pessoas que estão começando agora, mas têm a vocação para aquilo ali. Então, acabou. Facilita, entendeu? Agora, eu já passei por um médico que ele estava totalmente perdido. Ele, pode ser tal coisa, né? E
Então, quer dizer, não tem vocação para isso. Então, nós, todos os crentes, nós temos a vocação para interpretar o texto bíblico corretamente. Ok? Então, nós temos esse abismo cultural, a mente do autor, a língua da época, os costumes da época. Por exemplo, olha que interessante. Ó, Apocalipse, né? Olha, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, mas receberá uma pedrinha branca com o quê? Com um novo... Já viu esse texto? Recebe uma pedrinha branca com um novo nome. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um termo jurídico da época. Olha aí, ó, um termo jurídico da época. Tanto é que o outro texto vai dizer o quê? O primeiro texto vai dizer assim, ó, vocês terão uma aprovação de 10 dias. Vamos ver se a gente acha esses dois textos? Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Quer ver? Vamos lá. Falei? Vamos só refrescar a memória, né? Aí, ó, vamos lá. Eu já falei sobre isso? Já? Vamos lá, quer ver? Olha lá, vamos ver qual carta é, né? Ó. Quer ver? Quer ver? Ó, tereis uma tribulação de 10 dias. É no finalzinho. Aquele que vencer, ó. Lá. Ó. Lá, vamos ver. Lá, 2,17? Isso, 2,17. Ó, uma pedrinha branca, né? 2,17. Agora, qual que é uma tribulação de 10 dias? Ó. Tereis uma tribulação de 10 dias. Vamos ver. Peguei essa Bíblia aqui agora, deixei a minha outra lá, até se familiar. Ah, desculpa, né? Quando o cara não acha o texto, né? Deixei a minha Bíblia em casa. Mas é verdade mesmo. Quer ver? Vamos lá. Tereis uma tribulação de 10 dias. Já acharam? Melhor é para concordância, né? Viu? Só para a gente aí entendermos o que significa isso. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui na concordância. Outra coisa, procura no... Quer ver? Tribulação... Aqui, ó. 2,10. 2,10. O 2,10. Ó. Pode ler. Para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ó, os detalhes da hermenêutica que eu não posso esquecer, ó. O 2,10 está sendo escrito para quem? Para Esmirna. E o 2,17? 2,17 é Pérgamo. Ó. Tá bom? Então são esses detalhes também que eu não posso deixar passar batido, ó, tá? Eu tenho aí que discernir qual é a igreja que está sendo escrito isso. Então, são esses detalhes. É óbvio, você leu, anotou, vai ficar na sua mente. Então, olha só. Tereis uma tribulação de 10 dias.
Esse também é um termo jurídico, claro, irmãos. A tribulação que está sendo dito lá é a perseguição do imperador da época contra a igreja. Tanto é que João está exilado na ilha chamada Patmos por causa do Domiciano, né, que era o imperador da época. O imperador romano da época foi o Domiciano. Então a igreja estava sofrendo perseguição. Então o contexto das igrejas ali, o cultural, é o quê? Perseguição. Então, claro, tribulação é a perseguição que a igreja está sofrendo. Só que o João, ele vai se ater para os costumes da época. Então, ó, esses 10 dias, por que não 12, 13, 14, por que 10? Porque juridicamente, irmãos, juridicamente, pela lei da época, eu tinha que apresentar uma culpa, uma acusação contra o Rafael. Apresentei, ele está lá detido. Eu tenho 10 dias para provar se é verdade ou não. Se é verdade ou não. 10 dias eu não consegui provar, Rafael é absolvido. E qual é o termo de absolvição dele? Uma pedra branca. Ele recebia uma pedra branca. Não é que ele recebia um novo nome. De Rafael ele ia chamar Carlos. Não. O novo nome significa uma vida nova, uma segunda chance. Isso aí que é dito. Então essa é a interpretação que eu tenho que fazer. Então, ficou mais claro ou não ficou? Pois é, mas eu tenho que usar os costumes da época. Por que 10? Porque uma pedra branca, como a gente até prega, né? No céu nós teremos um novo nome. Pode até ser, mas pode ser o mesmo nome aí. Então, quer dizer, não tem como eu interpretar alguma coisa lá da eternidade. Agora, qual é a melhor interpretação? Uma vida nova, uma segunda chance no céu, uma vida espiritual, uma vida transformada e uma vida eterna. Acabou. Ok? Acabou. Então é assim que funciona. Então olha só, não posso deixar passar batido os costumes da época, né? A língua também já diferencia muito, tá bom? Então são essas coisas aí, ó, que eu preciso tomar muito cuidado, tá bom? Então olha só, ter conhecimentos das diferenças sociais e culturais, ó, a gente acabou de ver, né? Só através da hermenêutica teremos conhecimento da vida social e cultural dos personagens bíblicos. É necessário uma análise profunda dos abismos linguísticos, culturais e religiosos. Abismo. Tá vendo? Ó? Temos uma linguística muito diferente de nossos dias. Ditos, contos, fábulas, alegorias, parábolas, olha só, hipérboles e outras. Por exemplo, Jesus, né? A temática de pregação de Jesus qual foi? Parábolas. De 39 a 41 parábolas Jesus contou. Só que ensinando verdades espirituais. Por exemplo, conforme o costume da época. Todo mundo compreendia o conteúdo que Jesus estava falando. 2 alicerces. E assim por diante. Todo mundo sabia o que era um alicerce, gente. Todo mundo sabia. Por exemplo, ó, costumes. Pega eu e pega o meu neto. Tem costume que eu vivi que o meu neto nunca vai viver. Tem ambiente que eu vivi que o meu neto nunca vai viver. Por exemplo, o meu filho já foi diferenciado. Do lugar de onde eu vivi para São Paulo é totalmente diferente. Só que o meu filho, como era criança, ele lembra de muitas coisas. E tem as fotos para provar, né? Então ele vai lembrar. Já o meu neto não. O contexto do meu neto já é São Paulo aqui. Então, vai ficar difícil, né? Quando o meu neto vê um boi lá, ele, opa, que é isso aí e tal. Óbvio, na escola ele já vai aprender o que é. Mas não viveu aquilo ali na íntegra, né? Por exemplo, meu filho não pegou o que eu peguei, por exemplo. Alguns anos atrás, uma hora dessa, lá no interior, rapaz, solzinho desse, estava com as bicicletas indo nadar onde? Na cachoeira, nos corgos, no interior fala corgo, né? Poção. E meu filho não pegou isso, a infância dele não teve isso. Então, quer dizer, os contextos mudam totalmente, lógico. O contexto dele, piscina, né, na praia,
mas não é a mesma coisa de você nadar no rio. Então são essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Comidas também, né? Comidas também, totalmente diferente, né? E aí, só que tem coisa que permanece. Tem coisa que permanece. Por exemplo, quer ver que coisa interessante? A mandioca, né? Não fala da mandioca, a gente lembra da Dilma, né? A Dilma falando sobre a mandioca, né? Pega o vídeo lá pra você ver, né? Meu Deus do céu. Por exemplo, ó, mandioca. Tem 3 nomes, não tem? Aqui tá um. Quais são os outros 2? Aipim e macaxeira. Olha aí, ó. Aipim e macaxeira. Meu tio contava uma piadinha, né? Sim, sem malícia nenhuma. Era molecada, é lógico, ele ia contar uma piada sadia, não ia contar besteira, né? Aí ele contava pra gente e a gente ria, rapaz. Não tinha muita graça, mas ria. Chegou 2 caras na cidade grande, né? Os 2 caras não sabiam ler. Aí, estreitou. E os caras lá no meio da roça, coitado, o que os caras comiam todo dia? Mandioca. Só que eles não sabiam ler. Aí eles só, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o cardápio e o nome maior que tiver, a gente pede, porque, óbvio, o nome maior, mais grande, vai ser o prato que vem mais comida e nós vamos nos lambuzar. Qual que era o nome maior que tinha no cardápio? Macaxeira. É esse aqui. Quando o garçom trouxe, pai, mas não é impossível um negócio desse. Aí quando eles olharam do lado, o cara comendo um bifão, né? Aí ele, vamos ficar esperto para ver como é que ele vai pedir. Aí o cara, o garçom, por favor, bis é o quê? Na época. Repete, né? Uma repetição. O bis é uma repetição, né? Tá vendo? Ó, já é uma coisa bem, já da minha época de moleque, já se usava isso aí, né? A piada, ó, o contexto da piada, tá vendo? Hoje já mudou totalmente, não se usa mais isso. Aí os 2 camaradas bis aqui pra gente também. O que veio de novo? O que veio de novo? Macaxeira de novo, tá vendo? Então, olha só, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. É, lógico, uma brincadeira aqui para descontrair, mas é nesse sentido quando nós não temos o cuidado o quê? De descobrir as coisas, ter percepção das coisas. E no caso aqui, meus irmãos, espirituais da palavra de Deus, ok? Eu estava num culto, e aí era aniversário do pastor da igreja, né? E eu fui convidado para levar uma palavra. E aí, lógico, né? A gente sabe que culto de aniversário você tem que levar uma palavra não voltada ali para o companheiro, tem que pregar uma palavra normal, né? De bênção, de vitória, né? A honra é dele, mas a exaltação é da palavra, beleza. E óbvio, você sabe que nesses trabalhos você vai ter pouco tempo para você falar, porque lógico, né? É a comemoração. Então você tem que ir sabido de tudo isso. E vai ser ouvido muita gente. Aí ouviu bastante gente e tal, e eu ali de boa, né? Ele fala para mim, não, já o pastor, falei, pastor, fica tranquilo, hoje é o dia do senhor aí, né? Os minutos que o senhor me der aí, eu vou falar aqui. Fica tranquilo. Ah, então tá bom. Aí deu para um pastor lá e ele começou, vamos, olha, hoje nós estamos aqui numa comemoração do companheiro e tal. Ele foi bem sucinto assim, tal. Aí ele falou assim, mas a maior comemoração será no céu. Aí ele foi fazendo um encaixe, quer dizer, já foi tomando tempo que não era dele, né? E eu ali de boa, né? Aí tá bom. Aí ele fez uma conexão lá, faz uma interpretação lá, diz assim, o céu é tão bom, irmãos, que olha, aí ele citou o nome da irmã, né, que ele conhece, ele falou assim, ó, olha, eu estarei numa mansão celestial e a irmã fulana na outra mansão celestial. Quando eu quiser me locomover daqui para lá, irmão, essa é a melhor parte. Lembra daquele carro de fogo que levou Elias para o céu? Pois é, aquele carro virá, me pegará e me levará para a casa da irmã. Até a locomoção no céu será extraordinário. E eu atrás dele escutando isso, né? Quer dizer, eu só ouvi, não tenho nada que falar. Na hora que eu subi para pregar, nem lembrei disso aí, mas eu falei, meu Deus do céu. Falta de atenção no texto.
Tem um carro de fogo lá em Cavaleiros, lá? Tem ou não tem? Tem. Mas qual que é a função desse carro de fogo em Cavaleiros? Proteger, mas o texto ali de Elias e Eliseu separou um do outro. E Elias subiu no céu num redemoinho, irmão. Não foi em carro de fogo em cavaleiro, não. Claro, entendeu? Num redemoinho. Olha aí, ó. Também, quer dizer, os carros e os cavaleiros continuaram ali, para futuramente continuar exercendo aquilo que o Senhor dos Exércitos, ó, ali já entra o nome de Deus como Senhor dos Exércitos. Então é tudo isso aí que eu... Entendeu? Não, ele, coitado, ele ficou naquela, né, que Elias subiu no carro de fogo, e o carro de fogo levou Elias, e toda a vida nós ouvimos isso. Ouvimos ou não ouvimos? Ouvimos. Toda a vida nós ouvimos isso, nós pregamos isso, mas aí quando você presta atenção ali nos detalhes do texto, você vai ver que não foi. Que não foi, entendeu? Claro, se ele na pregação, no afã da pregação, ele falou que subiu num carro, o povo entendeu o que Elias foi para o céu, ponto. Mas, não, porque senão é aquilo lá, ó. Eu interpretei, eu dei o exato errado, e eu vou pintar uma pintura na arte errada. Pensou você comprar um quadro lá famosíssimo lá? Famosíssimo. E o nariz do cara, em vez de estar aqui, está aqui. Pô. Entendeu? Tipo, vamos lá dizer assim, né? Então, já deu tilt, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Então, o que nós vamos encontrar na Bíblia? Nós vamos encontrar, ó, ditos, nós vamos encontrar contos, nós vamos encontrar fábulas, nós vamos encontrar alegorias, parábolas, hipérboles e outras mais chamadas de figuras de linguagem. Por exemplo, hipérbole, olha, mais para frente fala, mas já que está aqui, ó, hipérbole, olha só, ó. Hipérbole, ó, palavra hiper, né, ó. Ó, hiper, significa o quê? Super grande, né? Antes dos atacadões, o que nós tínhamos? Hipermercados, maior do que o mercado normal. Então, quer dizer, hiper significa grande. Aí aponta para o quê? Exagero. Olha aí, ó, exagero, né? E bole significa atirar à frente. Tem tudo a ver com bola, né? Ó, atirar à frente. Exagero. Vamos ver o exagero. Jesus usou essa figura de linguagem aqui ou não? Usou. O que ele disse? Ó, se o teu olho direito te escandalizar, faz o que com ele? Arranca e lança para longe de ti. Se a tua mão direita te escandalizar, faz o que com ela? E lança. Pô, que doutrina doida é essa, meu irmão? Você é doido, né? Não. Isso é o quê? Um exagero. Mas qual a finalidade desse exagero? Chamar atenção. Chamar atenção. Jesus chamava a atenção pregando dessa maneira. Tanto é que eles falam assim, pai, que doutrina é essa? Quando Jesus disse assim, ó, eu vai ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Eu pensei, rapaz, será que ele está pensando em se matar, tirar a própria vida? Aí um diz assim, não dissemos que é publicano mesmo e que tem demônio? Olha o que ele está falando. O texto está dizendo isso, irmão. Eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Mas lógico, né? Os que não tinham o Espírito Santo. Isso, o fundo de uma agulha. Ó, primeira coisa que nós ouvimos, que o fundo de uma agulha era uma portinhola pequena que tinha no portão da cidade. E aí os viajantes chegavam
não podiam entrar durante a noite, pousavam aqui porque o camelo não passava por essa portinhola. Aí tinha que esperar na manhã seguinte o portão grande abrir para que entrasse. Beleza. Outra também que nós ouvimos, que esse fundo de uma agulha realmente eram furos nos muros das cidades, assim, ó, para o arqueiro atirar a flecha dali e não ser atingido de lá para cá. E uma agulha mesmo, com uma linha. E aí? Jesus está usando qual dos três? Tá vendo? Como é que fica agora? Aí que eu tenho que ver. Aí você vai fazer uma exegese lá da palavra agulha. Qual o sentido e apontamento que dá? Realmente uma agulha mesmo. Quer dizer, ficou pior ainda. Porque qual que é o menor buraco aqui dos três? Porque esse daqui, acho que era mais ou menos 1 metro de altura, né? Ele era assim, ó. E a portinhola também, né? Talvez 1 metro. E o fundo de uma agulha, que tamanho que é? Então, acabou. Então, quer dizer, apertou mais ainda. Acabou. Então é agulha, porque na palavra grega não está camelo e nem buraco em parede. Está realmente uma agulha mesmo. Então, quer dizer, ficou mais apertado ainda. Então, são essas coisas que eu preciso tomar cuidado. E aí é óbvio, né? Jesus também usou um exagero aí. Um exagero. Um exagero. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Óbvio, né? Se Deus quiser, ele passa. Isso aí é óbvio. Isso é óbvio. Isso aí é óbvio. Outra coisa também, ó, no exagero. Olha, se tiverdes fé, dirás aquele monte. Monte te arranca daí e te precipita para o meio do mar. Deus pode fazer isso? Óbvio, não só um, mas como todos os montes. Mas aconteceu isso alguma vez nos evangelhos? Não. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para chamar a atenção na fé. Eu tenho que crer, independente do que está acontecendo. Por exemplo, uma falta que todo mundo tem, dinheiro. Quem não tem falta de dinheiro? Até o rico que é rico diz que não tem dinheiro. Então, olha, tá vendo? Mas por que eu tenho que ter essa fé? O que Deus vai dizer para o primeiro profeta pós-exílio? Que é o primeiro profeta que voltou do exílio? Ageu. Minha é a prata, acabou. Deus é dono do ouro e da prata, acabou. Então eu não posso ser, não tem como eu estar servindo um Deus aqui que me salvou, me regenerou, me perdoou. Ora, Deus não vai entrar com providência nessa situação? Pode não ser hoje, mas uma hora ou outra ele vai fazer alguma coisa. Então acabou. É isso aí que eu preciso. Então, quer dizer, Jesus, quer dizer, eu pregando aqui para você, falando isso, você não sai daqui com convicção, você não sai com convicção do culto? Imagina Jesus usando um exagero e pregando. Meu irmão, saía voando do culto assim, ó, né? Então, tá vendo? Grão de mostarda também. É pequeno, mas quando cresce, se torna uma árvore tão grande que as aves vêm se aninhar nela, ó, tá vendo? Então, deixa eu ficar de olho aqui, ali tá errado, parou. Então, meus irmãos, aliás, desculpa, irmãos, né, que estão aí também na aula online ou na gravação, são essas coisas que eu tenho que me ater. Um outro assunto também que a gente aprende hermenêutica, mas é pouco falado, não sei, não deu tempo de eu ler tudo, mas entra nessa matéria também, é o tal do, não sei se vocês já ouviram falar isso, ó, hebraísmo. Quem já ouviu falar nessa palavra? Hebraísmo. Hebraísmo. Sabe o que é isso aí? Isso aí era o costume que os hebreus tinham na leitura, na narrativa e nas interpretações do texto. Por exemplo, olha que texto interessante. A gente leu toda a vida e não prestou atenção. Quer ver? Vamos ler o texto? Isso aqui é um hebraísmo. Quer ver? Ó, Daniel capítulo... que é Daniel capítulo 3. Ó, Daniel capítulo 3 e o versículo 19. Ó, Daniel 3, 19. Ó.
3,19. Vamos lá. A gente lê isso aí toda a vida. Ó. Vê? O que está escrito aí? Sete vezes mais. Aí o cara foi lá, ó,